Para debater os fatos políticos de 2018 e projetar 2019, estão conosco o jornalista e professor da Pontifícia Universidade Católica, Tércio Sacol, o economista e professor Cássio Moreira e a economista-chefe da FEComércio, Patrícia Palermo. Também está comigo o diretor-geral da Umbra TV, doutor em educação, professor Walter Kurrenbecker. Sejam todos bem-vindos. Bom, gente, vamos começar com a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado, e já que já dava sinais, né, de 2018, que seria um ano intenso na política aqui no Brasil. Em janeiro deste ano, o Tribunal Federal da 4ª Região aumentou a pena de Lula para 12 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. Em abril, o ex-presidente foi preso pela Polícia Federal. Como é que a gente pode interpretar? Dá para dizer que a briga do ex-presidente Lula com a justiça foi o estopim por um ano eleitoral tão conturbado, na opinião de vocês, esse confronto especialmente com o Sérgio Moro. O que vocês interpretam dessa relação pela primeira vez um ex-presidente preso no Brasil? Professor. Do ponto de vista do jornalismo, que foi um ano de bastante experimentação, nós submetemos a uma lógica de acirramento dos ânimos, mas principalmente de uma fragilização das instituições. E eu não falo das instituições só políticas, da confiança que as próprias plataformas jornalísticas tiveram e o próprio judiciário passou a ser alvo a partir da prisão do Lula. Há um processo de discussão do judiciário como elemento político e não apenas como elemento técnico, como foi outrora, né? O que marca para mim esse processo do presidente Lula, além de toda a discussão de fundo econômica, política e técnica, é que nós passamos por um momento que me parece irreversível desse acirramento dos ânimos que emerge mais fortemente depois da eleição também, com a eleição de Jair Bolsonaro, de que há muita dificuldade em se trazer para o centro algumas discussões. A racionalidade se esvaiu de várias discussões ao longo do ano. E a prisão do Lula, no meu ponto de vista, foi muito uma marca desse processo. Nós discutimos muito menos o processo do ponto de vista jurídico e muito mais o ponto de vista político. E isso tem uma marca muito forte ao longo de todas as discussões do ano e que acabam culminando depois na eleição. Professor Cássio. E complementando então a fala do professor Tércio, eu acho que isso também mostra, de certa forma, a estratégia equivocada do PT de manter uma candidatura que quase todo o meio político sabia que seria condenada e também seria impedido de concorrer por meio da ficha limpa, né? Então isso acho que deixa muito claro uma estratégia, na minha opinião, muito de pensar no partido em si, na questão das bancadas, né, federal e ao Senado, do que propriamente na questão da eleição presidencial. Porque todos acreditavam que o Lula conseguiria transferir uma margem considerável de votos para o escolhido, né? Isso acabou não acontecendo como era esperado. E talvez essa demora fez com que prejudicasse a própria candidatura do escolhido, que no caso foi o Haddad. Eu acredito que a condenação do Lula tenha duas questões importantes, né? Uma é a primeira questão mais relevante, que por mais que a gente tenha pessoas muito importantes, né, já presas há muito tempo, eu acho que ela ficou muito exemplar na sociedade brasileira, dizendo o seguinte: a lei é para todos e todos que infringirem a lei vão ser passíveis de ser punidos por ela. Eu acho que isso é uma questão importantíssima, né? Eu cresci num país que a gente dizia que ia para trás das grades pessoas pobres e que moravam na periferia, né? E que a cadeia não era lugar para ricos e poderosos. O que a gente enxergou nos últimos tempos, e veio culminar com a prisão de um ex-presidente, é que a lei está aí para ser cumprida por todos. E eu acho que isso vai ter uma coisa importante a partir de agora, em todos os movimentos, todas as decisões que os nossos políticos tomarem daqui para frente, quando eles estiverem lá, né, tomando decisões, muitas vezes, que têm caráter privado, né, mas que tem implicação na vida deles e na vida da gente ao longo do tempo. A segunda questão importante, eu vou em linha com o que o Cássio falou, essa decisão do PT
de ter mantido a candidatura do Lula, quando todo mundo sabia que ela não ia ser passível de ser levada a cabo até o final, foi algo que foi mais um elemento que tirou do centro da discussão aquilo que deveria ter sido, de fato, a discussão de um ano eleitoral como o que nós vivemos aqui no Brasil. Nós passamos por um processo eleitoral totalmente distinto dos outros, né? Eu sou professora de macroeconomia também, e eu costumo dizer que é uma honra dar aula de macroeconomia num ano que tem eleição, porque a gente consegue trazer para a sala de aula as discussões que fazem parte da vida da gente, que se vê, né, sendo discutida cotidianamente no jornal, na TV, mas agora de uma maneira mais explícita, porque está fazendo parte de um processo eleitoral. E esse ano a gente não discutiu economia. A gente fez uma campanha eleitoral em que a gente, mesmo saindo de uma crise, né, a economia não foi protagonista. Nós discutimos tudo, menos a economia. E isso vai ter impactos a partir de agora, né, porque a gente elegeu um governo que, por mais que tivesse uma plataforma econômica, né, para ser colocada em prática, foi muito pouco debatida. As pessoas votaram muito mais em questões ligadas a costumes e hábitos do que uma plataforma econômica, de fato, a ser implementada. Só que, daqui por diante, 85%, 90% das decisões têm a ver com questões de natureza econômica. Então, a própria popularidade do presidente está bem atrelada ao sucesso ou não, por exemplo, de algumas questões que a gente vai acabar debatendo, né, como as reformas, entre outras. Mas, professor, nesse primeiro momento, historicamente, o que a gente pode interpretar, né, a partir da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva? Se olharmos hoje para trás, né, o ano findo aí, eu confesso que no início do ano, assim como eu imagino, vários tinham muito temor sobre os acontecimentos que estavam por vir, né, porque nós estamos diante de um ano de eleições, um ano diante do julgamento aí do ex-presidente Lula, a Lava Jato em curso, várias prisões, coisas que, de fato, como diz a colega, nós não tínhamos a menor ideia de que poderia vir a acontecer, né? Quer dizer, prisões de grandes figuras. E muitos achavam, inclusive, que a prisão do presidente ela não aconteceria, né? Então, acho que houve um fortalecimento, sim, né? E um amadurecimento da democracia, né? E de uma constante aprimoramento das forças, da institucionalização das forças, né? Por outro lado, eu acredito que também ficou muito no campo político, né, a discussão, e não entrou nos detalhes, no mérito das questões. Por exemplo, essa questão da prisão do Lula, e como eles mesmos encararam, eles só fortaleceram a polarização, né, porque eles batiam na tecla de que era um engodo do que estava acontecendo, que não aconteceria, enfim, aí criou uma rivalidade cada vez maior, os políticos entre eles debatendo a questão já do palanque eleitoral, né, que aconteceria em outubro, e o povo querendo uma realidade totalmente diferente, que depois resultou no resultado das urnas aí, né? Quer dizer, houve um início, assim, que eu pensei no início do ano, que nós estaríamos diante de cenários bastante complicados, coisa que não se mostrou. Nós estamos aí fechando o ano, de certa forma, com um fortalecimento da democracia, no meu entendimento, né? Vamos fazer o seguinte, como a questão, essa primeira questão desmembrou em outras três que a gente até estava prevendo aqui na pauta. Eu vou deixar a critério de cada um para responder uma dessas questões. Por exemplo, a gente tem o embate, esse caso Lula mostrou, né, expôs para a população o embate entre os ministros do STF. Como o professor Técio já tinha citado, antes as instituições ficaram no foco da população, em especial o judiciário, né? A gente viu no caso do impeachment o Congresso, né, mais uma vez exposto na mídia. Nesse caso, né, a gente viu então no judiciário as diferentes opiniões que culminaram inclusive com o último episódio agora, recente, com o ministro Marco Aurélio frente a outros ministros, né? O impacto do PT, né, nessa nova composição, qual o impacto político teve essa condenação e como ele vai se articular agora nesse novo governo, e a cobertura da imprensa, no caso Lula. As narrativas foram plurais ou a gente viu um mesmo segmento? Acredito que o professor vai querer falar sobre isso, mas vocês estão livres para falar das três questões. Acho que sim, acho que nós temos um momento muito difícil. O jornalista virou um telhado de vidro, né? É o culpado de todos os problemas que aconteceram, e os que ainda não aconteceram também terão ele como culpado. A despeito de toda a fragilidade que nós temos estrutural, econômica e política hoje nos grupos de comunicação que regem grande parte da imprensa brasileira. Ainda assim,
me parece que houve uma fragilidade do ponto de vista técnico da cobertura do presidente Lula. Alguns dos nossos alunos fizeram algumas pesquisas sobre isso ao longo do ano e nos dá uma sensação de que nós cobrimos, em grande parte, o espetáculo e não fizemos as discussões que eram preponderantes nesse cenário. Inclusive a discussão política no judiciário, que era uma discussão importante de ser feita, é uma discussão importante de saber qual é o fundo, qual é a lógica jurídica. O PT evocou depoimentos internacionais em defesa do ex-presidente Lula. A oposição evocou dispositivos jurídicos que muitas vezes acabaram sendo naufragados em detrimento da luta e da disputa política, que me parece que é sim importante porque ela tem muito um componente social. Nós estamos vivendo uma polarização muito forte em todos os cenários, não apenas na política, na economia, nas discussões culturais e morais, mas me parece que o jornalismo teve um empenho no sentido de dar conta do cenário, tentar cobrir vários âmbitos e acabou deixando de lado, e aí eu falo do jornalismo, principalmente os grandes veículos de comunicação, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal o Globo, SBT, Record que passa agora a ter um posicionamento muito distinto à frente do governo Jair Bolsonaro, de cobrir o espetáculo. E se nós não tivermos um posicionamento crítico, nós naufragamos nesse momento de polarização. A imprensa passa a ser parte desse momento de polarização. E para mim parece muito prejudicial e tem muito a ver essa perda de credibilidade que acaba culminando com uma eleição onde o WhatsApp é mais protagonista do que a própria imprensa, também tem muito a ver com essa fragilização do conteúdo, da sustentação contextual que o conteúdo jornalístico deveria ter e acabou não tendo em grande parte, principalmente durante o julgamento e a prisão do ex-presidente Lula. Dá para a gente acrescentar, não sei se vocês concordam e querem falar sobre, se falou muito sobre uma mediatização do próprio judiciário, com os próprios ministros sendo protagonistas e transcendendo as suas palavras fora da técnica, fora do jurídico, por exemplo, para opiniões políticas, entre outras coisas. Como é que vocês enxergam isso? Isso fragiliza ou fortalece a instituição? Bom, antes de mais nada, a gente tem que ter em mente que as instituições são feitas por pessoas, né? E com esse acirramento ideológico que o país viveu, e por mais que as pessoas não tenham consciência que elas têm uma ideologia, elas acabam tendo uma visão de mundo. E se elas têm uma visão de mundo, elas têm uma forma ideal de ver as coisas, portanto, elas acabam tendo, em algum aspecto, uma forma ideológica de se comportar. E isso acabou contaminando as instituições, né? Então, na verdade, eu acho que se o que está acontecendo, tudo que está acontecendo agora, se tivesse acontecido num outro período, sem esse acirramento tão forte, a gente não estaria vendo metade das coisas que a gente presenciou. Então isso serve até para a questão do STF, né, que na verdade é uma nomeação política jurídica, né, é alguém que de certa forma tem um conhecimento muito grande, mas também uma indicação política para o STF, e isso acaba meio que muitas vezes repercutindo de forma diferente do que se imagina, porque aquela pessoa que ela toma aquelas decisões, ela está inserida num meio, ou seja, ela tem amigos, familiares e muitas vezes convive num certo meio que tem uma visão e aquilo acaba meio que influenciando até nas suas decisões em termos como ministro, né? Então, esse é o primeiro fato. O segundo que eu queria trazer um pouco à tona, né, que a professora comentou, e eu acho que muito acertadamente, é que a questão econômica ficou muito, de certa forma, a população deu um cheque em branco para o nosso presidente, no sentido de o que vai ser feito, né? Porque muito pouco foi debatido durante o processo eleitoral. Na minha visão, a gente tem que analisar a primeira questão geopolítica. A gente está numa guerra comercial entre Brasil, entre China e Estados Unidos, isso acaba influenciando, sei lá, a questão interna, né, a questão nacional, e também a questão de modelo, de projeto de desenvolvimento, o que a gente elegeu. Eu vejo basicamente que durante a história recente do Brasil, especialmente a partir de 1930 para cá, existiram 3 modelos econômicos, né? Um modelo que eu vou chamar de nacional desenvolvimentismo, o exemplo disso seria os governos do Getúlio Vargas, João Goulart, de certa forma até um pouquinho do governo JK, e em alguma outra nuance um pouco menos nacional a questão dos governos do PT. Na minha opinião, foi o grande derrotado dessa eleição, desse projeto nacional desenvolvimentista,
que tinha a sua representação na candidatura do Ciro e do Haddad, e outros 2 modelos, né? O modelo desenvolvimentismo associado dependente, que marcou durante uma parte do governo JK e também o governo militar, com exceção do Geisel, que eu classificaria como um governo nacional desenvolvimentista, né? E um modelo neoliberal, representado principalmente pelo governo Collor, Fernando Henrique I e II e o governo Temer. Sim. Então, esses 2 modelos foram os grandes vencedores dessa eleição. O modelo desenvolvimentismo associado e dependente, que, na minha opinião, representa mais os militares que estão junto com o Bolsonaro, e o modelo neoliberal representado pelo Paulo Guedes. Nesse primeiro momento, esse modelo neoliberal vai vir com mais força, né? Mas também a gente não sabe quanto tempo o Paulo Guedes vai ficar à frente no Ministério da Fazenda, Ministério da Economia agora, né, com a junção das pastas, e talvez esse outro modelo mais desenvolvimentista associado dependente, mas dos militares, possa meio que acabar meio que ao final. Então, eu faço uma projeção já para o governo Bolsonaro, que nos 2 primeiros anos um governo mais com um aspecto mais neoliberal e nos 2 últimos um governo mais desenvolvimentista. Voltando na questão, professora, essa insegurança jurídica, em um determinado momento, né, em se saber o que o STF ia decidir no caso Lula, tinha a desculpa da eleição também, o que vai sair dessa eleição, refletiu muito na economia, pelo menos na insegurança do consumidor, por exemplo. Não vou investir, não vou comprar agora, não é o momento. Dá para a gente imaginar que para 2019 essa segurança, já antecipando, possa voltar, seja um ano mais tranquilo? O ano de 2018 foi marcado por incerteza, né? Uma incerteza natural que viria com o processo eleitoral. Todo processo eleitoral gera algum tipo de incerteza na economia. Com todos os efeitos que a gente teve ao longo desse ano, né? Da dúvida, por exemplo, das próprias candidaturas. Eu cansei de fazer palestras em que os meus prováveis candidatos mudavam, né? De semana a semana, porque a gente conheceu muito tardiamente as candidaturas, né? Então, isso obviamente atrapalhou. Nós tivemos um fenômeno também que era totalmente inesperado, que foi a greve dos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros roubou praticamente 1 ponto percentual de crescimento do PIB. 2018 foi um ano que prometeu muito mais do que teve capacidade de entregar, né? Nós tivemos um ano de inflação baixa, de juros baixos, de mercado de trabalho começando a crescer e que, de uma certa forma, não aconteceu na medida que se esperava, em virtude de grande parte dessa incerteza que freou muitas decisões, né? O ano de 2019 está começando com expectativas boas, né? Então, por exemplo, ontem a gente lançou o ISEC, lá na FEComércio, mostrando que o empresariado do comércio do Rio Grande do Sul está muito otimista com o início do ano, né? É normal que aconteça isso no final do ano, que a gente tenha esse último trimestre, né, de confiança elevada, mas o nosso indicador lá está no nível mais alto que a gente tinha desde 2014. E isso é muito importante. Os consumidores, a intenção de consumo aqui no estado do Rio Grande do Sul, ela ainda não é otimista, mas ela é cada vez menos pessimista, né? E isso é uma coisa importante para as pessoas voltarem a comprar, né? Muitas vezes existe essa barreira da confiança para o consumo acontecer. Então, se as pessoas estão otimistas, isso já é um passo à frente, né? Então, dentro do empresariado, para poder contratar, para poder investir, do consumidor para voltar a consumir. Uma coisa que a gente já falou aqui mesmo, né, Bibs, que uma das coisas que mais ajudou essa crise a se aprofundar foi que grande parte das pessoas que estavam ocupadas durante todo esse período da crise começaram a se preparar para uma crise que, inclusive, não chegou na casa delas, né? Porque elas estavam fazendo o quê? Uma espécie de treinamento para que, caso a crise chegasse. Então, se as pessoas começam a ter mais segurança, até a poupança precaucional começa a diminuir e isso ajuda a economia a fluir. Só que, como a gente tinha conversado antes, existe ainda incerteza quanto ao ano que vem, né? Porque, como a gente falou muito pouco sobre as questões econômicas, a gente acha que certas coisas vão acontecer, mas a gente não tem certeza que elas vão acontecer. A gente não pode esquecer que o Brasil é um país que decidiu constitucionalizar muitas das suas discussões importantes. E isso é uma barreira para se fazer reformas, né? Quando você precisa passar
por mudar leis que estão na Constituição, você precisa de maioria qualificada no Congresso Nacional em votação em 2 turnos. Né? O governo novo está dizendo o seguinte: eu vou ter uma nova forma de fazer política, que não é mais conversando com os partidos, é conversando com as bancadas. As bancadas, elas são hegemônicas em questões ligadas a costumes. Mas a nossa direita nos hábitos, a nossa direita nos costumes, não é muito à direita na parte da economia. Então a pergunta é, será que essas reformas que se acredita que se vai levar a cabo, porque de fato no comando da economia nós temos uma equipe totalmente homogênea em termos de raciocínio econômico, né? Mais liberal, será que isso aí vai conseguir sair lá de dentro dos gabinetes do Palácio do Planalto e cruzar a rua, né, e virar lei lá no Congresso? Porque isso que é importante, tá? Não adianta ter só alguém pensando nos gabinetes. Isso tem que virar lei no Congresso Nacional. E é só a partir dessas leis aprovadas no Congresso Nacional que a economia de fato deslancha. Porque tem um outro risco, tá, Bibs? Que é o seguinte: quando você tem uma expectativa muito elevada, né, se isso não começa a dar certo num espaço relativamente curto de tempo, isso pode virar frustração. Vamos falar sobre isso no próximo bloco. Temos mais 2 blocos. Em um deles vamos nos dedicar ao governo Jair Bolsonaro. Vamos falar, né, sobre essa questão, se a economia vai bem, a popularidade vai bem. Eu estou inseguro agora, né, porque vou encerrar esse bloco sem a palavra do meu querido professor Walter, né, nosso diretor aqui da Ubra TV, então estou inseguro quanto ao meu emprego. Mas posso garantir que na sequência ele abre o bloco falando, o que me torna otimista, quem sabe para um aumento em 2019. Tá bom? Então a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com temas que já foram comentados aqui, como a greve dos caminhoneiros e os reflexos de tudo que aconteceu em 2018, neste último ano de governo Temer. Fique por aí, nós já voltamos. Bom, passado o primeiro capítulo do cenário político, que prometia um 2018 acalorado, tivemos a greve dos caminhoneiros, que chega em maio e desafia o governo Michel Temer na sua capacidade de gerir as crises. A população sentiu os efeitos da paralisação com a falta de gasolina e problemas no abastecimento de produtos nos supermercados, entre outros. A greve e a intervenção militar no Rio de Janeiro também foram 2 grandes fatos de 2018. Para o governo Temer, por exemplo, a intervenção já brecou um monte de coisa que poderia ter sido feita, né, por conta da intervenção, legalmente não se poderia fazer. Sim. Professor, 2018, o ano do anda e para, até parar com a paralisação. 2018 realmente, como falamos, entramos com muitas incertezas, muitas dúvidas, né? E aí fomos surpreendidos a cada momento. Mas eu ainda penso que, olhando para trás, nós saímos ganhando. Eu quero ser muito otimista aqui, né? Especialmente vendo aí 2019. A greve dos caminhoneiros, que foi uma coisa assim que revelou toda a nossa fragilidade da infraestrutura, de um país de atraso, um país ainda com monopólio total ainda das suas, né, das cargas e transportes, com apenas esse modal realmente funcionando, porque nós não temos trens, não temos navios eficientes fazendo todo esse transporte, né, coisa que países desenvolvidos hoje é muito comum, né. Então isso demonstrou uma fragilidade e a força deles, por outro lado, de paralisar de fato o país, como aconteceu, né? Nós ficamos assombrados, e agora o que vai ser? Nós vamos ter para o leite das crianças, enfim. Né? Isso demonstrou uma força muito grande. Eu acho que, por outro lado, também, 2018, ele fez, na minha visão, um amadurecimento também da própria democracia. Quando, de certa forma, o povo foi às ruas, se manifestou. O que foi uma coisa boa, porque nós víamos assim, ó, existe o segmento dos políticos e aqueles que fazem política, ou seja, que defendem a bandeira, vão ali brigar. Existe aqueles que trabalham quieto e não querem se mover, porque eles dizem, isso não vai dar em nada, não adianta eu mexer, eu não vou me politizar, não vou me filiar a nada, não vou me posicionar, porque não vai mudar nada. É sempre aquela forma de encarar o mundo, isso não vai fazer a menor diferença se eu me manifestar. Eu acho que isso em 2018 a gente viu que não faz e muita diferença. O povo foi às ruas, o povo se manifestou, o povo vestiu camisetas do Brasil, que eu acho que também foi um ganho. E isso fez com que a classe política também se sentisse um pouco acuada, porque houve mais celeridade nas decisões, tanto do STF, como nós falamos,
em grande medida, não tem a menor dúvida, em função do povo nas ruas. Se usou esse argumento. Do povo nas ruas. Os ministros ficavam acuados e diziam, e aí? Né? Os políticos começaram, a Lava Jato andou, ganhou força, teve apoio da população. E esse apoio é fundamental, ele é decisivo, ele fortalece as instituições, porque eles querem participar, e participaram. Então, acho que a democracia, de certa forma, em meio a tanta incerteza, ela acabou se fortalecendo. Talvez não se entrou no mérito de N discussões que poderíamos avançar, e temos que avançar, sim, em 2019 vai ser muito disso, né? Mas eu acho que a greve dos caminhoneiros, o povo nas ruas, até a própria tecnologia, né, as redes sociais, o WhatsApp, ele veio expor muito rapidamente o que estava acontecendo. Sim. Então desnudava aqueles políticos de gabinete, aquele pessoal do STF que nós víamos como sendo os portadores, os defensores, os guardiões da Constituição, e quando nós começamos agora a enxergar um pouquinho melhor, né, nós vimos que não é nada disso. E o racha se mostrou, quer dizer, a gente percebe que há nítidos interesses partidários, políticos, ideológicos andando, e talvez, em último grau, o grande interessado que é o Brasil, né? Quer dizer, sim, o interesse do Brasil. Então, acho que tudo isso aí, em 2018, veio à tona, nos fortaleceu, de certa forma, porque hoje não há quem não saiba, né? Bom, tu conversa com o João da esquina, não, o STF ele aponta até e sabe até os nomes de todos. E o que pensa, o que diz, a gente já faz um voto no dedo, né? Não, esse vai votar contra, esse vai votar sim. Então isso também é bom. E as redes sociais, por mais que se lute contra os fake news, nos trazem à tona aí a realidade das coisas, né? Eu vou separar aí, aproveitando a expertise de cada um para a gente poder ser objetivo. Na economia eu separei dois pontos aqui que o professor falou na fala deles sobre as questões de investimento, modais, de transporte para o escoamento da produção e a política de preços da gasolina que a gente vê que impacta a nossa vida diariamente, se ela é correta ou não. E vou deixar o professor agora fazer uma análise, professor Tércio, sobre esses movimentos que foram às ruas. Teve o movimento da camisa do Brasil, mas também teve o movimento das camisas, movimentos sociais, com as camisas vermelhas, em prol do presidente Lula. A gente viu os movimentos nas redes sociais. Como é que a gente pode enxergar? De fato, como o professor disse, tu acredita, professor, que o brasileiro está mais politizado e mais interessado? Ou ainda temos aquele discurso de política, eu não quero saber, não quero me envolver? Eu acredito que ele está mais politizado, mas eu vejo com um pouco mais de cautela o surgimento. Eu não acredito que seja um processo de todo orgânico. Nós ainda temos causas ligadas a lógicas macro, tanto do ponto de vista político e econômico. Quando nós viemos entender os movimentos de apoio, nós percebemos que apoio ao ex-presidente Lula, uma instituição, e também os movimentos de pedido de impeachment também foram amplamente usurpados por movimentos da direita brasileira. Então, eu vejo com um pouco de cautela, principalmente porque as causas difusas, elas favorecem quem tem uma bandeira mais sólida, quem tem uma bandeira mais consistente. E eu acho que isso apareceu muito na campanha eleitoral. O presidente eleito Jair Bolsonaro encampou, como a professora Patrícia colocou, pautas morais, né? Pautas de valor histórico, comportamental. E isso não é um demérito, pelo contrário, ele conseguiu usar isso a favor dele, mas me dá um indicativo de que os movimentos estão saindo por uma demanda mais difusa. Nós temos aquele movimento das passagens lá atrás, que depois se constituiu numa grande dificuldade para o governo administrar, porque não era mais passagem, tinha lei, tinha MP, tinha uma série de coisas envolvidas. Política, entre outras coisas. Isso é muito difícil da gente manejar. Eu projetaria que é importante que o governo Jair Bolsonaro faça e respeite e oriente a sua equipe a fazê-lo, alimentar o respeito às instituições. E eu não falo de instituições apenas do ponto de vista jurídico, legislativo ou judiciário e afins. Eu falo de instituições como a universidade, a pesquisa científica no Brasil, o próprio jornalismo, as instituições que consolidaram a sociedade como a gente entende, porque elas nos permitem, me permite falar desse gancho dos caminhoneiros, que nós não tenhamos um movimento que impacta diretamente a economia. Eu, que sou jornalista de economia, acompanhei com muito atento a esse processo dos caminhoneiros. Por quê? Porque o nosso papel foi preponderante ou não foi preponderante
para que se solucionasse essa crise de uma forma um pouco mais agilmente. Nós percebemos que as pessoas passaram a correr aos postos de gasolina ao mínimo sinal de uma potencial greve dos caminhoneiros, que isso não se repetiu. Teve uma durante o ano. Então, o que eu trago aqui é importante que nós tenhamos, independente de quem estiver à frente do governo, mas eu falo mais por conta de Jair Bolsonaro, porque tem uma série de conflitos com jornalistas, universidades, institutos de pesquisa, instituições históricas, porque é importante que nós tenhamos as instituições sólidas para nutrir os aspectos que independem de governo. O Brasil é um país que, com 4 anos ou 8 anos de Jair Bolsonaro, seguirá. E é importante que essas instituições estejam aptas a amparar, a dar solidificação a essas instituições, porque elas são importantes para o desenvolvimento econômico, social, cultural e histórico do país. Então, eu tenho essa cautela dos movimentos políticos, porque eu sempre tento olhar sociologicamente para isso, e eu acho que é sempre importante a gente perguntar quem está atrás disso, com quais lógicas, com quais interesses, com quais pretensões, para que a gente entenda o quão orgânico esses movimentos são e o quão orgânicos serão os movimentos a partir de agora também. Bom, vamos falar de economia agora, mas podemos fazer também um balanço do governo Temer na gestão dessas crises. Por exemplo, a gente tem a greve dos caminhoneiros que vai desmembrar, por exemplo, tabela do frete, discussão do diesel, né, do preço do diesel, subsídio da Petrobras, política de preço na gasolina. Como é que vocês entenderam? De fato, até mesmo a população começou a entender esses processos e começou, por exemplo, a demandar novos modais, entendendo que não é só para a gente ir para a praia que a estrada existe, ela existe para escoar a produção e outras alternativas deveriam... Porque a gente não viu isso, né? A gente viu a greve acontecer, mas eu não me lembro de ter visto essa demanda da população durante a campanha eleitoral, por exemplo. Bom, eu vou fazer justiça ao governo Temer, tá? Então, assim, eu acredito que o governo Temer começou muito bem, né? Não sei se vocês vão se lembrar, mas quando dá o processo de impeachment e o Temer assume, a confiança também dá um salto, né? As pessoas enxergam nele um governo que tem primeiro, um diagnóstico muito claro do que é o nosso problema. Nosso problema está basicamente na questão do déficit público e tem uma agenda para tratar desse problema. Nós não podemos esquecer que quando o Temer assume, ele tem 3 grandes problemas na mão. Ele tem um problema seríssimo ligado à questão das contas externas, ele tem uma inflação que ainda está muito alta e tem um déficit fiscal relevante. O que ele começa a fazer? Ele começa a tratar dessas questões. A questão é que ele faz uma PEC, que é a PEC do teto, né? Que apesar de toda a polêmica, passa, então ele mostra o poder que ele tem junto ao Congresso Nacional e aí parece que a gente vai ter muitas reformas indo pela frente. Ele vem com esse assunto das reformas, a gente começa a falar de uma maneira muito mais ampla e muito mais clara das reformas, né? Não que não tenham havido algumas micro-reformas antes, mas se fala de uma maneira muito mais clara, se bota isso em questão. Ele faz a mudança da TJLP para a TLP, que é uma coisa importante também. Ele faz toda uma modificação na questão do pré-sal, ele faz a questão de repensar a questão das diretorias das estatais. Então, ele começa a fazer várias micro-reformas ali que são relevantes. E o que acontece? O governo dele termina dia 17 de maio de 2017, quando tem aquele áudio, né, com o Joesley Batista. Nada mais brasileiro do que terminar no final de noite, né, com um áudio de Joesley Batista botando quase a República no chão. E o que acontece? Naquele dia começa a terminar o governo Michel Temer. Ele passa ainda a reforma trabalhista, mas a reforma trabalhista é uma iniciativa legislativa, não tem nada a ver com a reforma que nasce lá no Executivo, que tinha basicamente 3 artigos, né? E ele praticamente tenta sobreviver de lá para cá. E o que acontece com essa greve dos caminhoneiros? Ela é uma facada no governo Temer, né? Num governo que já está moribundo, né? E eu vou dizer que tão grave, ou até mais grave do que a própria greve, são os efeitos da greve, né? Para se sair daquela greve, a pactuação que se faz, ela é uma pactuação um tanto danosa, porque ela tem gastos diretos para a sociedade,
porque teve custos essa política de subsídio, né? O dinheiro não sai do nada, né? E de outro lado, tem todo o tabelamento de fretes. A gente que está aqui no extremo sul do Brasil, praticamente a gente inviabiliza uma série de escoamentos, de coisas que são feitas aqui para o resto do Brasil, pelo tabelamento de frete, né? Então, isso são consequências extremamente danosas, né? O que a gente sabe? Que esse tipo de ação acabou fazendo com que outras ações aqui, para tentar melhorar a situação, começassem a conversar de uma maneira mais explícita, né? Por exemplo, hoje se fala do Porto de Torres com muito mais ênfase do que se falava no passado, sendo que o projeto data da época do imperador, né? Então, tipo assim, está se falando da seguinte questão, que se a gente não fizer algo logo, uma nova greve como essa pode, de novo, não só parar durante um tempo, mas dar outras consequências tão danosas quanto essa que a gente já tem, como é o tabelamento de frete. Então, a gente precisa lidar com isso de maneira urgente. Cássio. Bom, eu vou tentar complementar, né, os colegas. Primeiro, essa questão de ferrovia, né? Ou seja, como a minha especialidade é mais história econômica, isso começa a perder. O governo Vargas tinha um projeto muito claro e uma das coisas que, inclusive, contribuiu muito para o desenvolvimento econômico dos Estados Unidos foram as ferrovias, ligando norte a sul, leste a oeste. E o Brasil tinha um projeto muito claro e forte de expansão das ferrovias, que a partir do governo JK começa a ser enfraquecido. Não que o governo JK deixe de investir em ferrovia, mas ele começa a dar uma prioridade para as rodovias. E hoje a gente vive uma matriz de logística no país que é meio que irracional, porque o Brasil é um país continental, com uma quantidade e número de rios, e o transporte por rio e por trem, por ferrovia, ele é insignificante e perto da questão das rodovias. Então, o governo quer acertar e tornar uma verdadeira prioridade isso, eu acho que vai trazer um ganho de infraestrutura muito grande. Em relação à questão da politização, se o povo se politizou, eu acho que um grande acontecimento das manifestações de junho de 2013, que na minha opinião é um dos grandes também motivos pela crise, porque isso trouxe uma instabilidade política enorme para o país, mas o lado bom é que a população acordou para a política e a política começou a ser um assunto meio que diário. Só que eu acho que ainda as pessoas têm que se politizarem muito ainda, ou seja, acordaram, estão se interessando mais, mas falta, né, uma politização maior. Mas é o caminho, né? Eu acho que primeiro tem que se interessar por um assunto para depois começar a entender e conhecer ele melhor. Em relação à questão do governo Bolsonaro, e como a minha linha é muito história econômica, a eleição do Bolsonaro me lembra muito a eleição do Jânio Quadros, em 61, né? Na época, tinham 3 grandes partidos políticos no Brasil, um mais à direita chamado UDN, um partido mais de centro, mais de base getulista, o PSD, e um partido mais à esquerda, dentro do capitalismo, o PTB antigo. E nessa candidatura teve o Marechal Lott, que representava as forças nacionalistas e de esquerda, representava candidato do PSD, com o vice João Goulart, e do outro lado, o Jânio Quadros, num partido pequeno, mas apoiado pela UDN. E nessa eleição, o Jânio Quadros ele vai vencer principalmente com 2 pautas. A pauta moral, de costumes, enquanto talvez o Brasil precisasse de um estadista, acaba elegendo um delegado de costumes, né? E a pauta da corrupção, tanto que o símbolo da campanha do Jânio Quadros é uma vassoura para varrer a corrupção, né? Então, isso me lembra muito. A única diferença é que, na época, tu votava para presidente e para vice-presidente de forma separada. Ou seja, com a renúncia do Jânio Quadros, quem vai assumir o candidato de oposição, a vice, que estava na oposição, João Goulart. E agora não, se qualquer coisa que acontecer com o Bolsonaro, acaba meio que assumindo na mesma linha. Então, isso trazendo um pouco de história econômica e política, a falta dessa discussão mais de um projeto mais econômico para ser debatido, né? E a gente ficou muito nessa questão dos costumes. Parece bem sintomático, né? As coisas se repetem, de certa forma, são cíclicas, como vocês economistas falam. Eu posso dar uma complementação, Claro. Tá? Complementando o que tu falaste, né? Uma coisa muito importante sobre essa questão de infraestrutura que a gente precisa tanto, linkando com outro momento que a gente falou aqui também sobre segurança jurídica. A gente só vai conseguir ter investimentos, e investimentos que precisam de um tempo de maturação largo, como é a questão ligada à infraestrutura, se a gente tiver segurança jurídica. Né? Se dentro do Brasil se respeitar contratos. Né? E hoje, dado o problema que a gente tem nas contas
fiscais, né, nas contas públicas que a gente tem hoje no Brasil, porque o Temer conseguiu resolver esses dois problemas, né, da questão da inflação e das contas externas. Mas enquanto a gente tem esse problema das contas públicas, se a gente não chamar a iniciativa privada para fazer os investimentos e dar à iniciativa privada a segurança necessária, né, que os contratos vão ser respeitados, a gente não vai conseguir fazer os investimentos que a gente necessita. Bom, o que vai acontecer em 2019 é a pauta para o próximo bloco. A gente vai conversar sobre as eleições de 2018 e o futuro governo de Jair Bolsonaro. Fique por aí, a gente já volta. Em outubro de 2018 chegaram as tão esperadas eleições. Os brasileiros escolheram representantes estaduais e federais no Legislativo e também no Executivo. E uma disputa acirrada com o Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro, do PSL, que foi eleito, então, presidente da República. Bom, a gente tem tantos pontos aqui, vou jogar para cima, cada um pega o seu. Mas eu vou partir de uma questão que eu acho que é fundamental. A gente falou tanto aqui em segurança, né? Não estou falando de segurança pública, que foi a pauta das eleições, mas segurança para o país se desenvolver. Segurança jurídica, segurança na economia, segurança e confiança nos políticos. Como é que a gente pode começar esse governo que já chega com essa pedra no sapato chamada Queiroz? Como é que vocês... A gente tem imagens, eu vou pedir o pessoal colocar, né, uma entrevista exclusiva que deu ao SBT. O governo que tanto falou em combate à corrupção chega com essa pedra no sapato. E aí, vai ter estofo? Vai ter apoio no Congresso para a reforma? Vai ter apoio para implementar as suas ideias sobre a economia? Enfim... Como é que vocês enxergam esse futuro governo de Jair Bolsonaro? Já começa comprometido ou ainda tem capital político para se desenvolver? Professor. Bom, aí está a pergunta e o desafio, né? Nós estamos aqui na fase dos prognósticos, ou não, vamos arriscar palpites, então vamos dizer alguma coisa. Eu acho que, em primeiro lugar, a formação do time, né, do presidente é algo também bastante emblemático, né? Evidente, falava-se que ia cortar para 15 ministérios, ok, já está batendo em 22, a gente percebe aí como não é fácil quando se está com a caneta na mão, né? Mas o que eu acho que está bastante positivo, por um lado, é que ele tenta atender e responder aos anseios da população que o elegeu, que o colocou lá, que foi, de certa forma, num grau bastante razoável dentro de uma democracia, digamos, de legitimidade. Então, o time que ele forma, ele formou com bastante aplauso da população em várias áreas, da justiça, da segurança, né? Houve aí e seguindo uma linha de escolher técnicos efetivamente e não ser pressionado ou já fazer o balcão de negociatas, como se via nos outros governos, sempre repetindo figuras carimbadas, né? Então, acho que isso é um recado positivo, na minha visão. Agora, é evidente que não assumiu ainda, né? O trabalho efetivo, é bom lembrar, tem gente que já está viu o governo, mas enfim, ele estará assumindo dia 1º. E dali que nós vamos ter que ficar fiscalizando, apoiando e observando, criticando, sugerindo, continuando o processo, né, da democracia de participação. Mas que tem várias pedras aí a serem ainda quebradas e alicerçadas também é um fato verdadeiro. Quer dizer, a segurança é um problema muito sério, né? Trabalhar com esses nossos grupos aí que transferem uma insegurança muito grande para a população não é fácil, né? Haja visto aí o Rio, os grupos, né, do tráfico, enfim, de toda essa parte aí que assombra a população, isso não é pouco. Depois trazer a questão da infraestrutura, que a gente vê que o Brasil está paralisado. Não adianta produzir como nós somos campeões de produção, mas não sabemos como escoar, não conseguimos fazer chegar. E toda essa questão é um desafio muito grande. Na área de pesquisa, né, e ciência, tecnologia, nós temos um desafio enorme. O eleito da pasta agradou, por um lado, né, mas nós temos que ver quanto de fato vai ter de recursos para isso, né, que nós vemos historicamente que está caindo no cenário, a educação, ciência, pesquisa, tecnologia, universidades estão deteriorando. O ensino médio, né, uma discussão grande, os grandes erros históricos de acabar com o ensino profissionalizante, que já se revelam forte aí, que nós não temos pessoas especializadas nas áreas técnicas, básicas, enfim. Então aí tem uma infinidade de problemas que o nosso futuro presidente e o seu time vão atacar e nós só podemos estar torcendo para que acertem de fato, né? Então... Agora, atacar precisa de apoio no Congresso, precisa de apoio popular, enfim. A gente começa entendendo, Cássio,
que o governo tem um problema a resolver antes mesmo de sentar na cadeira? Eu vejo o governo, nosso futuro presidente Bolsonaro, vai ter uns 6 meses de lua de mel, né? Ou seja, que geralmente é o período que... E uma coisa que a gente tem que se dar conta também, quanto maior o otimismo, maior a expectativa, maior a queda também, caso essas expectativas não sejam atendidas, né? Que gera uma frustração quase que na mesma proporção. Mas, assim, trazendo um pouco essa questão do governo Bolsonaro, e se eu pudesse dar algumas sugestões para o futuro presidente que vai assumir, o Brasil tem, do ponto de vista econômico, 2 grandes problemas que foram muito pouco debatidos na campanha. Na minha opinião, o maior problema de todos é a nossa imensa desigualdade socioeconômica. Só para vocês terem uma ideia, conforme dados do IBGE de 2000, para te estar entre os 10% mais ricos, com R$ 2.500, tu estava entre os 10% mais ricos, lá em 2000. Ou seja, o Brasil é um país muito desigual, um dos países mais desiguais do mundo. E me causa surpresa que na campanha muito pouco foi debatido em termos de distribuição de renda, de diminuição das desigualdades sociais. E se a gente pegar as experiências, muitas experiências escandinavas, a própria Noruega, a Finlândia, a gente vai ver que um dos caminhos principais é a valorização da questão da educação. Né? Uma educação inclusiva, né? Que também melhore bastante a qualidade, e dá para ver que o governo Bolsonaro vai focar muito, né, no ensino fundamental, que é onde tu vai formar basicamente a criança para o resto da vida. Então, a desigualdade socioeconômica é o grande problema, na minha opinião, do país. E a gente tem também uma questão de uma dívida pública elevada. Não é que ela seja elevada frente à dívida de outros países desenvolvidos. Ela é elevada porque o Brasil tem muita coisa a fazer e essa dívida pública acaba engessando o orçamento, porque uma boa quantia é paga para juros e pagamento da dívida pública. Então, essa seria outra questão. E aí eu traria 2 reformas que, na minha opinião, são extremamente importantes, né? A reforma tributária, porque o nosso sistema tributário é um sistema regressivo. O que seria um regressivo? Quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Hoje, quem paga imposto no Brasil é a classe baixa e a classe média. A classe alta, aquele aqui 1% mais rico, que detém uma parcela significativa da renda nacional, paga muito pouco de imposto em detrimento dessas outras classes, né? E uma reforma política no sentido de melhorar a representatividade do Congresso. Se a gente pegar o nosso Congresso, a gente vai ver que grande parte dos nossos parlamentares, eles não estão de acordo com a grande parte da população em termos de representatividade. Então, essas 2 reformas, na minha opinião, são reformas extremamente importantes. A reforma política e a reforma tributária, no sentido de mudar um sistema regressivo para um sistema mais progressivo. Agora, reformas, mas precisa ter base para fazer essa reforma. Eu primeiramente digo o seguinte, a eleição acabou, agora a gente precisa governar, né? E governar, a gente tem que governar para quem votou a favor de quem foi o eleito e também para quem não foi um eleitor desse governo que foi eleito. Então, a gente tem que escolher quais são as brigas que se tem que entrar, né? Porque se a gente gastar cartucho nas brigas que não são relevantes, a gente não vai ter a força necessária para brigar com aquilo que de fato é importante, né? Se eu fosse alguém da equipe do Bolsonaro nesse momento, e se eu pudesse também falar alguma coisa, eu digo o seguinte, vamos fazer um encaminhamento de pautas para coisas que efetivamente são relevantes. E tentar aproveitar esse pós-período eleitoral, em que ainda se tem uma lua de mel, né, com a grande parcela da população. Teve uma pesquisa do Datafolha que mostrou que ele está tendo um otimismo para com esse próximo governo, maior até do que o número de pessoas que votaram nele. Né? Então, aproveitar esse momento para fazer o endereçamento de certas políticas, de certas reformas que sejam de fato relevantes. Eu vou concordar com o Cássio, que eu acho que uma coisa que é super fundamental de ser feita é uma reforma tributária, no caso brasileiro. Se a gente conseguir fazer uma reforma tributária que diminua a regressividade, eu acho que todo mundo tende a ganhar, né? E a gente tem que repensar várias coisas, porque nós fazemos parte de uma elite nesse país, né? E existe uma grande parcela da população que não faz parte desse grupo e que paga uma parcela significativa de tributos que acaba prejudicando a vida que eles podem ter com acesso de bens privados para o dia a dia dessas pessoas. Então, isso precisa acontecer. Mas eu acho que uma reforma que
bate a porta e que quase está derrubando a porta, porque precisa entrar, é uma reforma da Previdência, né? Eu acho que isso é inadiável, né? Nós temos que refazer um pacto que nós fizemos no passado e que, por questões relacionadas a próprias escolhas que nós fizemos enquanto sociedade, né, não é mais possível de se manter. E associado a isso, é importante também a gente fazer uma reforma administrativa do Estado brasileiro, né? Ao longo do tempo, a gente foi criando estruturas no Estado brasileiro que hoje não fazem mais sentido. E quando eu falo isso, eu estou falando em todos os âmbitos, né? No âmbito municipal, no âmbito estadual, no âmbito federal. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Porto Alegre Sistemas fez concurso para taquígrafo, né? Numa época que a gente tem um telefone em que a gente fala e se digita ali, né? O que tem que ser falado. Como é que a gente vai pagar ainda um taquígrafo quando falta dinheiro, por exemplo, para botar a criança numa creche? Então, essas escolhas a gente vai ter que fazer enquanto sociedade. Sim. Né? Eu vou deixar os minutos finais, a gente está com o tempo apertado, para variar em televisão, né? Isso também eu queria reformar os tempos na televisão, porque a gente nunca consegue ter tempo suficiente para discutir tudo. Tércio, professor Tércio, para fechar, a gente ouviu aqui, eu contei 3, 4 reformas. Como é que a gente vai fazer? Tem tempo para fazer? Me parece, eu vou tentar sintetizar um pouco do que a Patrícia e o Cássio tocaram. Não sai reforma sem uma coesão discursiva. O governo Bolsonaro tem um ministério muito plural, embora seja um ministério conservador de ordem histórica, político-econômica. Ele é um ministério conservador do ponto de vista moral, mas as próprias pautas, e por isso se discute tanto antes do governo, muitos ministros já têm discordado entre si, muitos integrantes do governo já têm discordado entre si. Não é um problema a discordância, mas para um governo que se enseja uma mudança estrutural, é importante que o novo presidente, o vice-presidente, a cúpula política estabeleça, como a professora Patrícia tocou, alguns trade-offs, algumas escolhas estratégicas para dizer: será que é muito importante nós gastarmos uma energia tão grande para refutar aquecimento global ou para escolher os reitores das universidades diante de um processo que está tão fragilizado a educação e que nós temos tantas outras prioridades além de discutir ideologia ou partido nas escolas? Me parece que essas reformas são sim prioritárias nesse governo, mas para que elas saiam, essas bravatas, essas negociatas que são ideológicas do ponto de vista retórico, esvaziadas de sentido, elas podem agradar parte do eleitorado. Mas, como a Patrícia destacou, ele já não é mais o presidente de 55%. Ele é presidente de toda a população brasileira. Então, o bem que a ser pensado no governo Jair Bolsonaro já é um bem global, é um bem para todos, em comércio internacional, em políticas ambientais, em políticas de recepção e tratamento a direitos humanos, infância, adolescência, mulheres, em políticas educacionais de nível médio, fundamental e superior. Então, me parece que é importante, e talvez isso aconteça à medida que se perceba que a campanha é muito distinta do governo, quando a equipe tomar conta do governo e entender que as coisas no discurso são um pouquinho diferentes do que a prática aceita. A prova disso é que o presidencialismo de coalizão está no discurso das oposições há muitos anos e nunca ninguém conseguiu mudar isso. Bom, olha, não é fácil administrar um Conexão RS especial, porque a gente tem que colocar todas essas reformas, todos esses assuntos, temas em 1 hora e com mentes tão privilegiadas que temos aqui, né? Realmente fica faltando tempo. A gente se esforçou para tentar condensar tudo em um programa, mas que você pode assistir novamente, não só, e aí temos a reforma na mídia, né? Não só na televisão, mas em outras plataformas. Eu convido a assistir novamente para pegar cada detalhe da fala dos nossos convidados. Por isso eu quero agradecer, né, a paciência para que a gente possa condensar tudo nisso, todas essas conversas em um programa só. Patrícia, Cássio, Tércio, professor Walter, muito obrigado pela presença de vocês em 2018 e com certeza nos encontraremos em 2019. A gente deseja aí para você de casa um grande ano, um grande 2019. Fica a pergunta, se vai ter tempo em 4 anos para tanta reforma assim. A gente deseja para o bem da nação, se for isso, que sim. Tchau, tchau.